Bem, eu queria cumprimentar Vossa Excelência, presidente, e a todos que estão aqui, colegas nossos de trabalho aqui na casa. Eu venho tratar de um outro tema, mas eu já fiz na abertura do trabalho uma informação que o presidente da casa certamente hoje tem a intenção de fazer um comunicado ao país e especialmente aos profissionais da área sobre o resultado da reunião da mesa diretora. E eu, particularmente, acho que a reunião foi muito boa, porque é uma decisão que foi tomada num entendimento com o diretor da área, que fez uma bela explanação, e também com a opinião nossa. O presidente incorporou muito do que nós sugerimos, e o Senado não vai abrir mão de seguir reduzindo seus custos, vai fazer isso, mas vai dar um tratamento diferenciado para essa área que, para mim, é um pouco da alma do Senado. Sem comunicação, sem a transparência que a TV Senado, a Rádio Senado nos garante, e o próprio jornal, nós não vamos a lugar nenhum. Eu acho que isso está consensuado. A proposta de redução do contrato era em torno de 13,6%. Isso é inteiramente possível, um contrato de 15 anos. Não se está pensando em fazer outra coisa, a não ser também dar uma reduzida nesse... E aí chegou no número de 15%, e, obviamente, na redução do valor do contrato. Mas o que nós garantimos, e o presidente vai anunciar, é investimentos na TV para que a gente saia da era analógica e passe para a era digital, uma reestruturação dos espaços para que todos que trabalham nessa área possam ter um local de trabalho adequado, coisa que não tem. Eu visitei todas as instalações da TV outro dia, e é insalubre trabalhar ali. E olha que já houve uma expansão nesse período agora nosso, do Davi e do presidente Renan, mas tudo isso foi colocado. Nós vamos ter que fazer isso. Agora, calma. Acho que é hora de, felizmente, encontramos uma maneira adequada de conduzir esse tema. Claro, num contrato terceirizado de 336 pessoas, pode ser que também tenha um ajuste ou outro, isso é bem possível, até porque tem um número de pessoas que não estavam num lugar e nem em outro lugar, tem que ser trabalhado. Mas eu acredito que, no final, nós podemos ter como resultado o fortalecimento, que é o que precisa, dessa área do Senado Federal. Mas eu queria, presidente, fazer aqui uma fala. Nós estamos no mês da Copa, hoje o noticiário, desde cedo, é impressionante. Eu não queria falar hoje de futebol, porque o meu Botafogo perdeu ontem 2-0, estou muito chateado, triste até. E, num momento, não conseguia ver. Mas a paixão do brasileiro é futebol também, uma delas. Mas eu quero falar um pouco sobre a Copa do Mundo. Nós estamos já dentro do mês da Copa e penso que muitas coisas têm sido ditas sobre a Copa do Mundo, sobre esse privilégio do nosso país de ser o endereço do evento de maior audiência do planeta, o evento que reúne mais atenção, extrapola as religiões, extrapola os continentes, extrapola os conflitos, é a Copa do Mundo. É o evento de maior audiência do planeta. Nós somos 7 bilhões de pessoas e vamos ter uma boa parcela deles ligadas e com um olhar voltado para o Brasil. E eu ligo às vezes o rádio, vejo a TV, abro o jornal. É uma situação complexa. Quase uma esquizofrenia, porque em todo país que houve Copa do Mundo tem manifestação, tem discordância e protesto. Isso é parte. Aliás, só acontece onde a democracia está viva. Não, é diferente aqui no nosso país. Então, para mim, eu parto do primeiro ponto, que toda e qualquer questionamento e manifestação é legítima. Agora, nós não podemos também fechar os olhos para os fatos concretos. Tem muita desinformação quando o assunto é Copa do Mundo. O Brasil, há 60 anos, sediou uma Copa do Mundo. Choramos na final, né? Eu li, é parte da história. E quem gosta de futebol busca, naqueles tempos, um futebol diferente, inclusive, do de hoje, menos vinculado ao mercado e mais vinculado ao talento, à paixão do torcedor. O fato é que a gente sonhava de ter a possibilidade de ter uma outra Copa do Mundo. O país do futebol não sediava a Copa do Mundo há 60 anos. Por isso que eu queria cumprimentar todos que lutaram. Agora, não vamos confundir
essa regra engessada da FIFA, que faz uma espécie de leilão no mundo, com todos os países querendo sediar uma Copa do Mundo, como se isso fosse uma opção do Brasil de querer fazer isso ou aquilo. Não, o evento é da FIFA. É da FIFA. E o Brasil é a sede. Eu, particularmente, estou junto para lutarmos para termos uma outra FIFA que possa ser contemporânea, que não seja essa coisa mais vinculada ao comércio do futebol do que a beleza, o talento e a paixão do futebol. Nisso estou de acordo. Mas tem uma página que está virada. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo. Este mês. Nós estamos no mês da Copa já, entrando nos 30 dias da Copa do Mundo. E aí, também, por acaso, estamos vivendo um ano de eleições. Nós vamos ter eleição geral no Brasil. E eu não tenho dúvida que alguns estão aproveitando para tentar confundir as coisas. Alguns estão até fazendo vinculação direta do resultado da eleição com o resultado da Copa, com manifestação da Copa com ataque ao governo. Nós podíamos ser sinceros nisso. No futebol, a paixão desequilibra, às vezes, o bom senso. Mas aí é parte do futebol. Mas misturar eleição com a paixão do futebol é um pouco demais. Parece que setores da mídia entendem que, bem, não dá para atingir ali pela política, vamos agora usar o futebol. Está errado. É querer manipular a sociedade. Parece que setores da oposição cegam, falam bobagem, falam mentiras sobre a Copa do Mundo. Querem números? Vou apresentar alguns poucos. Qual é o custo da Copa do Mundo? Aí já dizem, o governo está gastando 30 bilhões com a Copa do Mundo. Mentira, não é verdade. É um desrespeito ao cidadão que nos ouve falar desses números. A Copa do Mundo tem custo, óbvio. Mas, se todos os países disputam a Copa do Mundo, eu posso passar alguns custos. Verdade sobre os números da Copa. Investimentos de 17,6 bilhões de reais, vamos dizer que foram nos estádios. Não foram. Nenhum estádio recebeu R$1 desse investimento. 17,6 bilhões do dinheiro envolvido na Copa do Mundo não implica em nenhum R$1 nos estádios. Então, para onde foram esses 17,6 milhões? Explico. Para o turismo, 200 milhões de reais. Para portos e infraestrutura portuária no Brasil, 600 milhões de reais. E para os aeroportos? 6,3 bilhões de reais. E os aeroportos não é por conta da Copa do Mundo, é porque agora o brasileiro, incluído, que tem emprego, anda de avião. Este mês de abril marcou uma nova história no Brasil. Até abril, a maioria dos brasileiros andava de ônibus e a minoria de avião. De abril de 2014 para cá, a maioria dos brasileiros anda de avião e a minoria anda de ônibus. Foi uma mudança importante que nós tivemos. Nos últimos 10 anos, quando Lula assumiu, nós tínhamos perto de 30 milhões de pessoas que andavam de avião nesse país por ano. Sabe quanto que usam hoje avião? Não é por causa da Copa. 110 milhões de pessoas pegam avião no país por ano. Olha a diferença do governo Lula no começo até o governo da presidenta Dilma. Vou seguir. Na segurança, 1 bilhão e 900 milhões. Telecomunicações, 400 milhões. E mobilidade urbana, esses investimentos estão acontecendo, 8 bilhões. Isso dá um total de 17,6 bilhões. Mas aí alguém pode falar, mas senador Jorge Viana, e os estádios? Falaram que são 30 bilhões por estádio. Estou acabando de dizer que não. 17,6 bilhões, eu já expliquei onde foram gastos. Nos estádios, os investimentos totais foram de 8 bilhões. Alguém pode dizer, é dinheiro demais, é um absurdo, é um abuso o Brasil gastar em estádio 8 bilhões. Primeiro, calma. Recursos privados e de governos estaduais, 4 bilhões.
E financiamento, outros 4 bilhões. Agora, alguém podia perguntar, e que Brasil nós tínhamos antes do PT estar no governo, do Lula ter assumido a presidência? Um país que o PIB era de 500 bilhões de dólares. Num país que o PIB era de 500 bilhões de dólares, investir 8 bilhões em estádio, certamente seria um abuso, uma afronta. Mas qual é o PIB do Brasil hoje? Que Brasil nós temos hoje? O PIB do Brasil hoje é de 2,3 trilhões de dólares. Esse país tem que estar investindo, sim, 6,3 bilhões em aeroportos. Quem já andou na nova ala do aeroporto de Brasília? Quem não se orgulha desse país quando entra naquela nova ala? Quem é que não tinha vergonha da ala velha, do aeroporto velho, do terminal velho? Essas mudanças têm um defeito. Estão chegando depois daquilo que nós queríamos. Já era para estar feito há muito tempo. Já era para ter melhorado há mais tempo. Mas não venham querer colocar nas costas do governo do PT a responsabilidade pelo que não foi feito nesse país. Quantos anos esses que nos criticam hoje governaram esse país? Quantos aeroportos fizeram? Quantos terminais de passageiro igual o de Brasília fizeram? Quantos fizeram igual o terminal de São Paulo? Eu queria andar um pouquinho mais. A soma dos gastos com a Copa chegam a com tudo que envolve a infraestrutura que o país está criando, a 30 bilhões, e aos estádios, 8. Eu, particularmente, tenho uma crítica a fazer. No Acre, nós criamos um serviço de atendimento ao cidadão. Investimos 25 milhões. Todo e qualquer problema que um cidadão tem, rico ou pobre, ele vai lá na OCA, foi na época do governador Binho, o governador Tião Viana implementou, é orgulho nosso. Ele resolve, não importa a situação social dele, ele vai lá e resolve a vida dele. Está tudo lá, governo federal, governo... É o melhor centro de atendimento ao cidadão do Brasil, é lá em Rio Branco. Levamos outro dia o presidente Lula e ficou estarrecido de ver. O ministro de Ciência e Tecnologia, na época, Luiz Mercadante, ficou chocado de ver. Todo e qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo não acredita que tem um serviço. Aquilo ali é um serviço, sim, padrão, acima do FIFA. Agora, que tal transformar os estádios todos nossos, a parte que não é ocupada deles, já que está sendo feita a mobilidade, num espaço de criar serviço de atendimento ao cidadão? Isso poderia ter sido feito, isso pode ser feito. Se nós transformarmos cada estádio desse, do Itaquerão ao Maracanã, num centro de atendimento ao cidadão, sabe quantas pessoas visitam a OCA de Rio Branco todos os dias, senador Paim, presidente? 8 a 9 mil pessoas todo dia vão lá na OCA, são bem atendidos, bem tratados e resolvem seu problema. E no Rio de Janeiro, quantos iriam no Maracanã todo dia? 20 mil, 30 mil, 40 mil? Isso é possível fazer. Toda a mobilidade não foi feita, vinculado também ao atendimento dos estádios? Isso pode ser feito para a gente fazer o melhor uso desses investimentos. Eu queria dizer também que tem uma série de dados aqui que eu poderia descrever, esses investimentos todos, mas a Copa da Confederação, por exemplo, gerou 303 mil empregos, diretos e indiretos. Aqui são dados que a Fundação Getúlio Vargas trabalhou. A Copa do Mundo é um evento 3 vezes maior, né? O Campeonato Mundial, segundo consta um estudo da própria Fundação Getúlio Vargas, de 2010 a 2014, movimentou direta e indiretamente 142 bilhões de reais. Então, são dados que eu trago para poder, de alguma maneira, não fazer frente aos ataques, aos questionamentos que se faz, porque eu penso que o debate é muito importante que seja feito. Mas não é possível que a gente esconda algumas questões. Por exemplo, estarão nos visitando 3,6 milhões de turistas nas 12 cidades durante o período da Copa. 3,6
venham ao Brasil mais de 7 milhões de visitantes neste ano de 2014. E o gasto previsto desses visitantes de 8,73 bilhões. O setor que mais vai se beneficiar é o da hotelaria, com 2,1 bilhões. Gasto pelos visitantes. O setor de alimentos, 900 milhões de reais gasto pelos visitantes. E o do comércio, 831 milhões. Eu queria, então, senhor presidente, fazer aqui uma observação. Alguns parece que estão determinados, e aí eu estou separando manifestações, o que é legítimo, cobrança, questionamento, isso tudo é parte. Mas alguns parece que estão determinados a boicotar a Copa e alegando que o boicote à Copa é por um Brasil melhor. Mas eu acho que estão fazendo isso, no mínimo, do jeito errado. Os investimentos na Copa, nos estádios, na infraestrutura das cidades já foram feitos. A luta agora é outra. A luta agora é outra. Os custos já passaram. Agora, é exatamente a hora de nós começarmos a tentar tirar frutos. Eu estou trazendo uma proposta concreta, transformar todos os estádios do Brasil, da Copa, em centro de atendimento ao cidadão. Eu duvido que fique um estádio desse, diariamente, sem receber 30, 40 mil pessoas, fazendo um bom uso da mobilidade instalada. E aí, sobre isso também, tem algumas questões que é relevante a gente apresentar. Se questiona muito aqui o Mané Garrincha, o governador Agnello, e eu quero fazer uma defesa do governador Agnello. Senador Paulo Paim, presidente, Vossa Excelência tem ideia? O estádio Mané Garrincha, que foi feito aqui em Brasília e ninguém reclamou, ele tinha 36 anos de vida. Sabe quantas pessoas entraram no Mané Garrincha em 36 anos de existência dele? Não foi o PT que fez o Mané Garrincha, não. Não foi o governador Agnello que fez o Mané Garrincha, não. Ninguém fala isso, esconde. Vem aqui reclamar do governador Agnello. Sabe quantas pessoas entraram no Mané Garrincha em 36 anos? Com a quantidade de evento enorme que ele tinha? 340 mil pessoas em 36 anos. 340 mil pessoas entraram no estádio Mané Garrincha em 36 anos de existência dele. E quantos entraram no Mané Garrincha sem a Copa, até aqui, do dia que foi inaugurado para cá? Sabe quantos, senador Paim? 655 mil pessoas. É um número. Não querem número? Em 36 anos, no velho Mané Garrincha, a frequência foi total de 34 mil pessoas. Do Mané Garrincha inaugurado para cá, o novo, feito na gestão do governador Agnello, foram 655 mil pessoas até aqui, sem Copa do Mundo. A Copa das Confederações, é claro, mas sem a Copa do Mundo. Então, agora imagine transformar o Mané Garrincha, e eu estou sugerindo ao governador do Distrito Federal, uma parte dele, quando não tem jogo, num centro de atendimento ao cidadão de Brasília. Toda a mobilidade, toda a estrutura criada para a Copa, ficar a serviço do cidadão pobre, do cidadão que é tratado mal quando vai buscar resolver um problema seu. Nós no Acre fizemos. Quem quiser visitar, o melhor centro de atendimento ao cidadão do Brasil e um dos melhores do mundo é lá em Rio Branco. Pode ir qualquer hora, pode entrevistar qualquer pessoa. Chama-se OCA, Centro de Atendimento ao Cidadão. As cadeiras que os pobres sentam lá na OCA, é melhor do que as cadeiras dos aeroportos de Bacana anda, para andar de avião. Os que agora o cidadão simples também está começando a andar. Eu queria ouvir o senador Suplicy e depois concluir, senhor presidente, por gentileza. Ouço a parte do senador Eduardo Suplicy. É muito boa a sugestão de Vossa Excelência, prezado senador Jorge Viana, e baseado na sua própria experiência ali em Rio Branco, de fazer com que os estádios de futebol, sobretudo aqueles que foram recém-construídos, como Itaquerão... Todos com mobilidade, todos pensados... Com mobilidade, muito mais fácil e tudo... Comunicação... Possam ser utilizados não apenas para os jogos de futebol, que constituem o esporte preferido do povo brasileiro, possibilitando até que para não apenas os
jogos da Copa do Mundo, mas para os grandes clássicos que ocorrem em cada uma das unidades da federação, mas também que possam estes estádios serem utilizados seja para atividades culturais, educacionais, e Vossa Excelência dá um bom exemplo com uma iniciativa prática já em andamento, muito bem sucedida, de transformar em centro de atendimento à população em todos os serviços que a população normalmente está no seu cotidiano em busca de facilidades para as mais diversas para os mais diversos objetivos. E é muito importante, tendo em conta estes investimentos, mas também as demandas da população que tem realizado protestos, e eu conclamo todos a fazerem as manifestações de uma forma pacífica e não com qualquer tipo de destruição, e é mais do que justo que possam expressar pacificamente as suas demandas, mas que possamos, então, transformar a arrecadação de recursos que certamente advirá do número tão grande de turistas que nos visitarão e todo o movimento que alcançará a realização da Copa do Mundo, mas que tenhamos muita atenção para transformar a receita adicional destes recursos para efetivamente atender às demandas que a população está colocando, e isto é muito importante que seja realizado. Meus cumprimentos pela sugestão. Muito obrigado. Eu, inclusive, senador Eduardo Suplicy, eu vou apresentar a indicação e vou estudar a possibilidade de transformar isso numa proposição para que os estádios, de fato, fiquem a serviço do cidadão, de serem palcos da alegria do futebol, do espetáculo do futebol, mas há, embaixo de todas as arquibancadas, espaços que são fantásticos, se bem aproveitados, você dá um uso permanente que em lugar nenhum do mundo é dado. E eles estão sempre bem localizados do ponto de vista do transporte, da comunicação, e certamente eu vou apresentar essas indicações e agradeço o apoio de Vossa Excelência. Então, para concluir, senhor presidente, só queria citar aqui um artigo que li, que fala assim: são os pessimistas e derrotistas, são aqueles que, não satisfeitos em torcer contra o Brasil na Copa do Mundo, apostam num colapso geral do país e até parecem desejar, às escondidas, a ocorrência de uma tragédia no exato momento em que os olhos do mundo estarão voltados para o país. Eu estou preocupado com isso, porque a crítica, a cobrança é normal. Mas, gente, é o nosso país que está sediando a Copa do Mundo, é o nosso Brasil. Vale até torcer, ficar com raiva da seleção, porque aí é parte do futebol. Mas torcer contra o Brasil não vale. Torcer para o Brasil tratar mal quem nos visita, torcer para o Brasil ficar mal diante do mundo, não vale. O Nelson Rodrigues, que é o maior e mais famoso cronista do esportista desse país, ele dizia que o Brasil tinha um complexo de vira-lata. Isso é o complexo de vira-lata. É a gente estar começando a conquistar um outro Brasil e ficar falando, parece que com saudade daquele país que a gente se envergonhava. Eu não acho isso correto. E o pior, senador Paim, eu vou concluir com isso, é querer vincular o futebol com a política. Para os menos avisados, eu vou ler aqui, fazer uma memória do que ocorreu nas eleições, nas últimas eleições, quando o Brasil estava disputando a Copa do Mundo. Vinculando aqui a derrota do Brasil com a eleição ou desvinculando? Vamos aqui a primeira. 1998, o Brasil perdeu a Copa na França, em jogo decepcionante contra os anfitriões. E o presidente Fernando Henrique Cardoso se reelegeu no primeiro turno, mesmo com a economia enfrentando muita dificuldade. Então veja que o povo não é bobo, ele separa bem as coisas. Eu estou me referindo a 98. Crise econômica no país, depois se configurou, depois da reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, da reeleição do PSDB, que criaram a reeleição para eles. O que é que aconteceu? O Brasil foi um fracasso na Copa, perdeu e o presidente foi reeleito. Vamos para 2002, rapidamente.
2002, o Brasil sagrou-se pentacampeão, invicto, na Ásia, na Coreia e Japão, e o PSDB colheu a mais acachapante derrota nas urnas. Então o PSDB teve a maior derrota, mais acachapante derrota para nós em 2002, e o Brasil foi pentacampeão invicto. Veja que o povo desvincula completamente o resultado da Copa, isso para os menos avisados eu informo. E em 2006, a seleção brasileira jogou o Mundial apático na Alemanha, para não dizer vergonhoso. Não passou das quartas de final, perdeu para uma França em fim de linha. E o que é que aconteceu com a política? O presidente Lula criou a onda vermelha e foi eleito da maneira que foi. O povo, de novo, desvincula a seleção, sua paixão, o futebol, sua paixão, com a eleição, que é outra coisa, da maior importância, com a política. Mas eu acho que setores da imprensa pensam que podem embaralhar tudo. Acho que o pessoal da oposição pensa que pode embaralhar tudo, que o povo é bobo, que basta botar manchete nos jornais, basta fazer discursos inflamados, que vai mudar o resultado da Copa, o sentimento da Copa e aquilo que já são os fatos. E encerro dizendo, e por último, em 2010, na África do Sul, mais uma vez, o time brasileiro parou nas quartas de final, num apagão decepcionante contra a Holanda. E qual foi o resultado da política? Ou seja, apagão na seleção e o resultado da política, mesmo assim, o PT, comandado por Lula, elegeu a primeira mulher presidente do Brasil. O PT ganhou o 3º mandato. Então, eu acho que o melhor que nós podemos fazer, senhor presidente, e a todos que nos acompanham, separar as coisas. Eleição no tempo da eleição. Copa do Mundo no tempo da paixão, do sofrimento, do sorriso, da alegria. Mas tem uma outra componente que deve unir o Brasil. Com todo o respeito às manifestações, o sentimento de amor por essa terra. O sentimento de amor por essa terra diante dos olhos do mundo. Penso que isso tem que bater no coração de cada brasileiro. O mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil, que vai estar sediando o evento de maior audiência do planeta. Todas as televisões. E nós vamos querer o quê? Fazer um acerto de conta entre nós brasileiros numa hora dessa. Não estou querendo deixar para depois, não. Eu só estou querendo que a gente faça como sempre fizemos. Ter amor por esse país, trabalhar para consertar o que está errado, sonhar com um Brasil melhor para todos, ter um olhar especial para os que estão excluídos ainda, mas isso tudo dá para fazer e, ao mesmo tempo, ser acolhedor com quem vem nos visitar e aproveitar essa bela chance que o Brasil conquistou de sediar a Copa do Mundo para mostrar que o nosso Brasil é outro, que ainda está longe do que nós sonhamos, mas nós estamos num caminho que queremos conquistar de ser uma referência de nação, de povo, de país para o mundo inteiro, com justiça social, sem violência e sendo um exemplo de uma economia sustentável que possa criar uma nova fase para o mundo, diferente da que a Europa criou, diferente da que os Estados Unidos criou, uma fase solidária com a África, com a Ásia e com a América Latina. O Brasil tem essa oportunidade. Tomara que ela não seja desperdiçada. Muito obrigado, presidente.